você me faz tão bem. Me diz o que. Fala galera, hoje quem tá comigo aqui é o cantor Naldo. Vamos conversar, bater aquele papão, tirar as dúvidas da galera, as curiosidades, falar um pouco da vida e a trajetória desse cantor. E aí, Naldo, como é que estão as coisas? Beleza pura? Tudo certo, mestre. Graças a Deus, tudo bem. É, estamos numa batida forte de shows. Verão é um final do ano, férias, verão. É uma temporada que, naturalmente, a gente trabalha muito mais, a galera do funk, né? Uhum, E aí, estou bem feliz com tudo que vem acontecendo, a repercussão do Casa do Naldo. A gente já está indo para o volume 2 que legal. e os shows da carreira mesmo, fazendo funk pop, que é o normal, né? Uma coisa, ela caminha junto com a outra. Então, estou felizão com tudo que vem rolando aí. Ah, que beleza. Até bom você falar nisso. Queria saber um pouco das suas influências musicais, né? Você ouve de tudo, quais são as suas influências? Vamos lá. Vamos lá, as minhas influências musicais. Eu sou muito eclético, porque eu cresci numa mistura de música dentro de casa. Minha mãe é evangélica, minha irmã loucamente viciada em música, então ela gostava desde os Menudos ao RPM. Uhum, Sandra de Sá, Roberto Carlos, Tim Maia. Isso era o que minha irmã trazia, as rádios FMs. Aí eu descobri Paralama de Sucesso. E aí minha tia, eu tenho uma tia que é de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. E aí ela gostava, tinha muitos discos na casa da minha tia. Meu tio trabalhava, era o homem de confiança assim, do Roberto Marinho, na casa do Roberto Marinho. eita. Ele trabalhava, era como se fosse um bombeiro hidráulico, pedreiro, né, que faz tudo Uhum. dentro da mansão e tal. E aí, meu tio ganhava bem, tipo, tinha uma vida maneira, assim, tinha um monte de disco, eu lembro disso, na casa deles. Aí eu sentava na sala e ficava mexendo nos discos, lendo, por exemplo, meus primos gostavam do Bon Jovi, do U2, tal, e meu tio gostava de pagode, de samba, aí eu ouvia Zeca Pagodinho, AGP, Cartola. Aí quando eu chegava na favela, né, onde eu morava, na Vila do Pinheiro, dentro de casa minha mãe ouvia o tempo todo uma cantora chamada Marilene Santiago, é uma negrona, uma voz bonita, e ao mesmo tempo as senhoras ficavam ouvindo nas suas casas, em alto e bom som, Jovelina Pérola Negra, Neguinho da Beija-Flor, tal, Martinho da Vila, essas coisas todas. Então era essa mistura. E eu ia para a igreja com a minha mãe, eu cantava no coral infantil, nos cultos, né, da Igreja Uhum. Assembleia de Deus. Então, por isso que eu tenho essa mistura de coisas, de lembrar dos domingos no Fantástico e minha irmã me sentar na sala para assistir o lançamento do clipe do Michael Jackson, sacou? Eu começar a ouvir o Stevie Wonder, tipo, molequinho. Então, tudo isso faz com que hoje eu escreva uma música como, por exemplo, Exagerado, Uhum. Se Joga, Latinha, e ao mesmo tempo escrever Meu Corpo Quer Você, ao mesmo tempo escrever uma música gospel com Thales Roberto. É, é de fato uma mistura muito grande que eu tenho. Muito rica, né? Muito legal. Que eu levo para o palco. Por isso que o meu show é curioso, né? Porque a internet você tem que priorizar um post ali Uhum. e tem o grande momento do show. Aí eu posto os vídeos, de repente, são sempre as músicas que eu sinto que o povo gosta pra caramba, que parece ser as mesmas no show. Mas o meu show tem 1 hora e meia de duração, 1 hora no mínimo. E aí eu canto de tudo. Eu canto desde Bruno Mars a Leandro e Leonardo, sacou? Tipo, Muito eu bom, cara. canto Alicia Keys e depois canto El Chan, sabe? Legal. É uma mistura da porra a minha parada. E aí a galera, né, tipo, pô, mas ele, por exemplo, internet, né? Internet falador, que não sabe de porra nenhuma, internet. É, pô, mas é a mesma música sempre, porque, né, é o momento que a gente tem de postar o vídeo ali do show, que eu gosto muito de dança. Então tem ó, Amor de Chocolate, Se Joga, Exagerado, Chantilly, Meu Corpo Quer Você, só eu tô te falando de 5 hits. Uhum. Muito 5, 6 bons, por hits. sinal. Muito bons, por sinal. É, e para uma carreira, né, você ter, por 10 hits, né, ter 15 hits, É muito, DVD, quando tem, é muito é muita legal. coisa. A minha história está aí, é muita coisa. O último, que podemos considerar mais recente, foi a Love Love, com mais de 100 milhões de play. E agora uma música que eu participei, que eu tive no Grammy, até porque a gente estava concorrendo, o Grammy Latino, num álbum chamado MPC, que é Música Popular Carioca, uma música que está no FIFA 2026, que se chama Passe a Respeitar. Eu, Fernando Abreu e BK, no álbum do meu parceirão Papatinho. Então é mais um som que a gente tem aí na carreira, na estrada.
Essa música tá muito bem pontuada. Então, quando você pergunta o que é a minha referência, o que eu trago pro palco, pro show, tem tudo isso aí que é coisa pra caramba pra te contar. Assim que é bom. Fala pra mim, seu show, ele tem muita energia, a gente vê que gasta energia, é um show pegado mesmo e tal. Qual é a dificuldade de manter essa energia para os shows? Como é que você faz? Cuidado com o corpo, cuidado com a voz, como é que é isso? Para você ter um exemplo, né? Para você ter um exemplo. Eu acabei de acordar, praticamente. Vida de músico, É, vida de músico. é. Eu sei E o que eu que é tenho. isso. Pode crer, irmão, pode crer. Adailton, e assim, eu tenho uma prioridade no sono. Eu gosto de dormir, eu sou muito enérgico, eu entrego o tempo que for preciso de show, mas depois eu gosto de dormir. Eu gosto de dar uma boa descansada. Com toda essa questão de shows, né? E tem viajando pra caramba, e tem finais de semana que é show em São Paulo e no Rio, ou vice-versa, no mesmo dia. Final de semana passado eu fiz 5 shows. Então, esse final de semana Pegado. são 3. Então, fora a vida de casado, fora, por exemplo, tô falando com você agora, eu começo meu ritual. Eu tomo, eu corto 2 dentes de alho, coloco, sei lá, um pouquinho de meio copo d'água, orégano, cravo da Índia e jogo para dentro, porque eu gosto de limpar o organismo. Uhum. Água morna com vinagre e limão espremido, vinagre de maçã e tal. Depois faço nebulização pra caramba, bebo muita água e aí começo a malhar. Eu tô com 46 anos Tá e vamos menino, lá, tá menino, pô, tá meu, menino. Vamos falar obrigado. de idade não. E, só que eu não me sinto com 46 anos. Gosto pra caramba, tô numa fase muito um shape legal, emagreci pra caramba, porque eu tenho esse hábito de cuidar da alimentação, de hoje querer comer melhor. E aí, isso tudo eu tenho essa mistura de coisas para eu levar para o palco uma entrega bacana pro povo. Tenho essa preocupação com o shape, com o corpo, não é nem só de estética, não, é de estar leve para poder dançar bem. É um show que, no mínimo, eu tenho 70%, 60% dançando. Um show de Uhum. praticamente 60%, 70% dançando. Cansa, né? Isso cansa. E tem que estar com o corpo legal, né? Você tem um preparador físico e vocal? Olha, vocal eu tive. O nome dela se chama Adriana Rossi. Eu tive no começo da minha história. Uhum. Por exemplo, eu comecei a cantar na igreja e como que eu e as pessoas, os amigos, a família, percebeu que eu e meu irmão a gente conseguiria desempenhar o trabalho, porque sem que ninguém me ensinasse, eu conseguia abrir vozes no coral infantil, eu mesmo abria. Aí todo mundo olhava para mim, ué, que voz é essa? Quem tá fazendo isso? Tipo, porque eu ouvia tudo aquilo em Uhum. casa, um hino que eu ouvia na igreja, e eu percebia que tinha no refrão uma abertura de voz, eu conseguia fazer aquilo. Então eu já tenho de berço a questão do talento, é normal assim. Eu já entendia que eu conseguia executar a questão vocal. Só que aí a técnica, como é que eu faço 5 shows e não fico rouco? Porque aí eu com 24 anos, talvez, 23, eu não, até mais novo do que isso. Foi no começo da história aí, meu irmão. A gente tem 2 empresários nesse momento que colocam a gente para se profissionalizar, para estudar dicção com a professora Dona Silvia, no Grajaú, no Rio de Janeiro, e com a professora Adriana Rossi, no Centro de Bom Sucesso. A gente foi estudar técnica vocal. A Adriana, ela era professora de um lugar chamado Cantarte, um curso de canto, mas ela também dava as aulas particulares. E aí a gente foi 2 alunos dela, tanto eu quanto meu irmão. E aí o que ela me ensinou? Ela me ensinou dentro do vocalize, ela me ensinou a colocar a voz, ela me ensinou a respirar, ela me ensinou a eu colocar a voz na região correta para que eu não cantasse com a garganta, forçando, jogando a voz para a garganta. Sim. Então eu tenho uma noção muito grande de fazer um show cantando, por isso que você me vê fazendo um show cantando, dançando, eu não fico ofegante, a minha voz não pula, não balança, porque eu treinava a questão da respiração, dilatação de costela, trabalhar o diafragma, colocar as notas dentro do vocalize, cada vez mais eu ia alcançando notas maiores e com um alcance maior. Exemplo, eu tenho um amigo que faz aniversário agora, até dia 22, ele, ele, ele diz, o Eric Johnson, ele diz que eu não preciso de microfone para cantar. Ele é um grande fã meu, e ele fala, vocês já viram o Naldo cantando, cara? O Naldo canta tudo, o Naldo canta de tudo, e o Naldo tem uma voz absurda aqui. E o Eric Johnson é amigo de muitos cantores, de muitos artistas. Uhum. E ele é como se fosse o meu maior divulgador desde então, porque não é muito comum você ouvir dentro do gênero funk
alguém que pegue um violão e cante, toque e faça um ao vivo dentro do gênero funk e com o volume que eu tenho, o punch que eu tenho, que é uma característica que eu quis trazer para minha carreira. Quando eu te falei da Marilene Santiago, do Wanya, que é um cantor do Boss to Man, essa galera toda me influenciou muito na questão de ter como se fosse um discurso firme no palco, Sim. no púlpito, como o Martin Luther King, por exemplo. Eu gosto das falas dele e a forma de pregar, a forma de executar, a forma de ter a sua Segurança. oratória enérgica. Eu gosto disso. Curiosamente, meu irmão nós éramos uma dupla, né, há anos atrás, e o meu irmão, ele era muito fã do Fábio Júnior, pela suavidade do Fábio Júnior. E eu já era mais enérgico, eu já queria dança, eu acho muito rico a forma do Stevie Wonder de alcance, de melismas e tudo mais, assim como a entrega do Michael Jackson de muita energia na dança. Tudo isso eu tenho na minha cabeça, esse universo assim Informação. de informações, mas tecnicamente, te respondendo, tecnicamente eu estudei há anos atrás, tá? Para ser mais exato, tem 26 anos, 27 anos atrás, foi quando eu estudei com a Adriana Rossi. Curiosamente, hoje, com a questão do pagode, eu ouço as pessoas falando, não é possível, ele só pode ter feito aula de canto. Não, ele está estudando, ele tá se especializando, ele está... Tal. E não é que é muito importante aproveitar aqui esse momento seu, Sim. da sua audiência, do público que consome o seu produto, porque você é um especialista da área. O gênero possibilitou de eu cantar um João Bosco, papel machê. O gênero possibilitou eu cantar músicas que são de autorias minha. Mais técnicas, né? Eu pude executar a técnica e a própria construção musical, ela faz com que seja tocante, com que seja emocionante, com que seja bonito e que eu consiga passear entre as melodias, a harmonia, a construção da obra faz com que eu entregue algo que é bonito. O funk, ele tem astral. Como é que você vai perceber se eu canto bem eu cantando? Alto, cima, alto, cima, alto, cima, alto, cima, em cima, em cima, em cima. Não tem, quase que não tem variação de nota aí. Isso é astral, isso é pra cima. Festivo, né? Festa, clima, vibe, energia para Exatamente. explodir no show, que é necessário, que eu gosto muito, por sinal, isso é uma característica minha. Porém, eu sei executar e cantar uma balada que emociona. Né? Como eu gravei Como Mágica, que é uma composição minha e do meu irmão, que o Prateado produziu em 2007. Uma música que bateu o primeiro lugar no Brasil. A Como Mágica é uma canção composta pelo Naldo e Lula, eu e meu irmão, e batemos em primeiro lugar no Brasil. Ao mesmo tempo, eu, como compositor, com a música Depois do Amor, que o Belo gravou com a Perla, eu também fiquei em primeiro lugar no Brasil, com a Depois do Amor. Também em 2007. Não. E outras músicas mais que existem, né, de composições próprias, e desculpa te cortar rapidão, e aí é essa a diferença. O pagode, ele possibilitou de eu cantar, de eu fazer coisas que para o povo é mais bonito. Sim, muito legal. Naldo, todo mundo conhece bem o lado brincalhão e tal, e eu queria que você falasse um pouco do lado empresário, do lado, né, porque muita gente vê numa carreira o artista em cima do palco e pensa que o artista é só aquilo, mas não é só aquilo. O artista vivencia outros momentos difíceis, sérios, custosos, cansativos e tal. Eu queria que falasse um pouco disso, como você lida com esse lado, Naldo, empresário da sua carreira, o cara que administra tudo isso, 20 milhões de seguidores. Amigo, tudo isso aconteceu dentro do resultado do trabalho. Exemplo, todas essas brincadeiras que aconteceram, que eu tive que saber tirar uma onda como carioca, né, que a gente gosta de curtir uma resenha, pá, de marolar com a galera. Eu, como carioca, não poderia ficar puto e me estressando com todo mundo sobre tudo. Porém, temos que relembrar que tudo que eu contei, que eu falei, tem vídeo e foto. Tá aí gravado. Tudo que eu fiz foi muito grande, né? Desde campanha publicitária com o Ronaldo Fenômeno, com Anderson Silva, em 2012, 13. Isso não existia ainda no gênero, tá? Da forma que existe hoje. A onda de você entender que existe um pop, não tem hoje, um funk pop, não tem hoje. Antes de mim não existia um funk pop. Existia um funk que a galera fazia, que existia a qualidade também, que fizeram muito bem feitos, que me influenciou, ótimo. A ousadia de você falar, eu vou fazer o funk pop, eu quero botar um pop, um R&B, um gênero, eu quero botar uma banda, eu quero fazer show onde Jorge Mateus faz,
Eu quero fazer show onde a Ivete faz. Eu fui contratado pela Audiomix. Inovar. Algum outro artista... Inovar. Algum outro artista foi contratado pela Audiomix antes de mim? Algum outro artista fez parte desse hall, desse line-up antes de mim? Eu não lembro, tá? Respeito todos, porém, eu conto a minha história. Eu não posso chegar aqui e ficar evidenciando e contando a história do cara que veio antes de mim, né? Uhum. Eu respeito, mas a gente está aqui num papo que você falou, pô, Naldo, me conta aqui sua história, né? Então é isso, não existe nariz em pé, marra, não. Estou respeitando tudo e todos, mas eu tenho que contar o meu momento, a minha Claro. história. E no meu momento da minha história foi isso. Por que isso aconteceu? Por isso que eu te falei, tudo foi fruto de muito trabalho e seriedade. Eu nunca tive um empresário. Eu tive o Menezes, que foi um cara que acreditou em mim e que eu trouxe ele quando eu comecei a ganhar muito dinheiro. Eu trouxe ele para ele me representar, como se fosse uma espécie de sócio ao mesmo tempo e pai, assim. Uhum. E aí, dentro do lado do entretenimento, a Camila Fialho tocou minha agenda por um tempo, por um ano e meio. E foi muito positivo, porém, eu dava as coordenadas. Eu falava, eu vou investir tanto aqui, eu ensaiava 3 vezes por semana. E eles falavam que eu era muito radical, muito agressivo. Eu ensaiava com a banda e com a dança 3 vezes por semana. Eu pagando estúdio e cachê para banda e para dançarino. Isso em 2010. Eu fazia isso. Eu mirei o topo e cheguei ao topo de número 1 do país. Então, quando eu conto essa história hoje, e um moleque de 10 anos, de 15, e o pai que ficou desapegado, na minha história, Uhum. eles acham que é mentira. Eu ter conhecido o LeBron James, eu ter ido num lugar que a Nike me levou, que é um lugar especial para pessoas especiais, eles acham que isso é mentira. Porque como é que pode? Porque hoje eu tenho um monte de concorrente. Hoje eu não estou no topo do número 1 como eu tive, o 01 do país. Tipo assim, o Gustavo Lima me buscava no aeroporto em Goiânia. Sacou? Eu fiz o Festival de Verão de Salvador com o Gustavo Lima. Tipo, Uhum. hoje o Gustavo Lima é o 01 do país, né? E o cara era meu parceiro. De chegar comigo, a gente sair para almoçar junto em Goiânia, quando eles faziam show lá em Goiânia. Shows em São Paulo, a nossa resenha era junto ali, a gente. Matheus e Cauã vieram pro meu casamento em 2013. Matheus e Cauã nem conhecido era, assim. E eu sempre gostei dos moleques, eles vieram, vamos lá, mano, bota a cara, vamos lá comigo e tal. O Israel Novaes, Gustavo Lima, Jorge Matheus, a gente era da mesma empresa, Humberto e Ronaldo, e ficava junto, curtindo esse clima. Aí, como a coisa foi tão faraônica, e eu conto isso hoje de um jeito que alguém pegou uma fala e distorceu e jogou como se fosse mentira, como se fosse brincadeira. Isso acontece Tudo, demais na mídia, né? Demais. tudo pareceu mentira. Mas agora eu volto para sua pergunta. Foi um trabalho muito bem feito, muito sério, empresarial, feito por mim e pela minha equipe. Eu nunca tive uma multinacional, tá? Uma gravadora multinacional, e eu nunca tive um empresário que abraçou o projeto, pegou o projeto do zero, que eu acho que tem artistas que têm maior sorte disso, que um cara pega, abraça, pega o projeto, resolve com a gravadora, pega um puta de um cachê, de um advance e resolve nas rádios e tal. Não, sempre fui eu, esse trabalho sempre fui eu. Muitas coisas com a cara, com a coragem, muitas coisas com o dinheiro que eu mesmo ganhava, eu mesmo reinvestia. Tudo isso foi fruto de muito investimento, dedicação própria, independente. Não era uma gravadora, não era uma multinacional. Por exemplo, o único presidente que eu tive de gravadora até hoje, que até hoje eu chamo de presidente, foi o Aloysio Reis, de diretor artístico, foi o Torquato Mariano, que lá em 99 contratou eu e meu irmão, eles contrataram a gente pela EMAI, mas esse álbum não saiu. Então a gente não conseguiu ter um trabalho de multinacional, a gente até sentiu como era. O Belo era do Soweto nessa época e era EMAI, o Netinho era do Negritude, e viram essas articulações que iriam acontecer com a gente em 99. Por isso que hoje eles olham pra gente, o Netinho, o Belo, o Alexandre Pires, o Prateado, eles olham e falam assim, esse moleque era para ser explodido há muito tempo atrás. Tudo que ele está falando é verdade, que a gente viu. E ninguém do mercado, nenhum produtor musical, grande produtor, nenhum empresário nunca entrou nessa brincadeira comigo de, pô, é mentira, pô, o Naldo tá viajando. Por quê? Porque eles sabem que tudo foi verdade e que era para ser maior ainda. Se eu tenho uma multinacional comigo somando junto, tudo que eu vivi era para ter sido 10 vezes maior. Porque foi tudo, eu com meu empenho, tipo, eu vou chegar nos Estados Unidos, eu vou comprar uma casa lá, vou fazer uma carreira, eu gravei com o Fat Joe, eu gravei com Florida, eu conheci o LeBron, eu cheguei no Will Smith, cheguei no Chris Brown, tudo porque eu sou ariano, né, e muito enérgico, muito vamos que a gente vai chegar e tal. E graças a Deus tudo isso aconteceu. Logicamente que tem essa questão do meme, da brincadeira, que não tem problema. Hoje, graças a isso aí também, eu acabo de fazer uma publicidade gigante, que acabei de subir um post ainda há pouco da Rappi, que é uma empresa que hoje eu tenho uma relação gigante de ser o garoto propaganda, de ser um acionista da Rappi, como um sócio de uma empresa, um moleque preto da favela, vindo do funk, que todo mundo riu, deu risada, e aí eu faço uma publi da Rappi falando, parece mentira, mas é Rappi. Mas olha, a internet ela tem essas bobagens. Eu não ligo mais. Eu não ligo.
Tem comigo, tem com você, tem com todo mundo. Eu não Tem, ligo. Eu não ligo. Eu tem. aprendi a não ligar mais. Deixa eu te É. perguntar uma coisa. De onde vem a inspiração de tanto hit, tanta coisa legal, tanta explosão de sucesso aí? Irmão, vem totalmente das mãos de Deus. Isso é uma dádiva divina. Eu tem momentos da minha vida que quando eu quero compor, eu me começo a me conectar ainda mais com Deus. É impressionante. Eu começo a pedir a Deus melodias, ideias, porque tudo que eu vivo, lógico que tem meu esforço, minha dedicação, porque sem a fé, sem a ação, Deus não tem como agir. Uhum. Mas tudo eu retribuo, eu atribuo, eu agradeço a Deus, porque saí de uma favela, eu sou do Complexo da Maré, tá? Na Vila do Pinheiro, nasci na Nova Holanda, cresci e me criei na Vila do Pinheiro. Ter saído dali, brother, e ter chegado onde cheguei, e fazer as coisas que faço hoje, e ter o respeito, e ter a notoriedade que eu tenho no país, era impossível, irmão. Era impossível. Foi as orações da minha mãe, foi o caminho que eu busquei da música. A música me salvou, Deus me deu isso de presente. Então eu acho que eu tenho que trazer isso pro povo, que aí junta essa questão da brincadeira, do lance leve, que é dar risada, porque, ele mente e tal, mas quando o nego vai pro show, o nego fala, caraca, mas o show é bom pra caraca, e as músicas são maneiras e tal. Então eu trago uma vibe leve para as pessoas, positiva, de muita distração, o meu nome, a minha imagem, as pessoas olham para mim que é dar risada, então eu acho isso maneiro pra caramba, porque eu tenho uma imagem agradável, positiva, legal para os outros, que eu faço tirar um sorriso de uma pessoa que de repente estava triste. E aí depois eu também comecei a zoar, a brincar com essa história. Mas o principal, que é inegociável, é o meu talento, é o meu palco. E aí a hora que eu vou escrever, a hora que eu vou fazer as músicas, eu gosto muito de ter uma onda muito própria, uma onda Naldo de ser. E as minhas músicas têm a minha característica, têm a minha identidade. As pessoas percebem que tem o meu DNA, tanto seja na produção quanto na letra. Eu tenho uma forma sexy de falar, sendo elegante. Então, e a própria energia e a própria performance no palco. Então você percebe o seguinte: pode até ter artistas dentro do gênero, né? Que você pode comparar. O Naldo é daquilo ali, por exemplo. O Belo e o Alexandre Pires, eles são completamente diferentes do outro, mas eles são do pagode. Então eu posso, né, ser do mesmo estilo de um outro artista, mas você não vê um outro Naldo, né? Uhum. Que tem essas características, né? Até extravagantes mesmo de ser, de brincadeira, de energia. Sua assinatura, né? A assinatura, a assinatura. Eu gostava muito de falar isso. A galera do Roupa Nova, eles falavam para mim. O tio Nando, por exemplo, eles sempre usavam esse termo assim comigo. Você é uma grife. Você é uma grife. Você se tornou uma grife. Porque eu conheço o Roupa Nova, eles produziram, o tio Nando produziu 3 faixas aí, meu irmão, e a gente aprendeu muito com eles ali também, né? Sobre a questão de priorizar a qualidade. Então, mesmo dentro da nossa onda, que muita gente errado, né? De uma forma errada, quer atribuir que não tem qualidade, mas tem, e muita. Eu me preocupo com isso. E aí o principal é isso, na hora de eu escrever e pensar nos arranjos, eu fico de fato, eu produzo junto com o cara que eu tô produzindo. Foi assim com o Humberto Tavares e com o Mãozinha, foi assim com o Batutinha, foi assim com o Scott Stott na gringa, eu sempre curto estar junto produzindo. Foi assim no caso do Naldo agora com o Ramon, eu tenho que estar, de fato, colocando a minha identidade na parada. É onde você percebe, pô, como é que vem tanto hit? De onde vem tanto hit? Eu tô ali de fato. Eu nunca pego um produto e falo, produz aí, lá para um cara produzir. Eu tenho meu próprio estúdio e eu me divido dessa forma. Eu gosto de canetar a parada, por mais que seja com parceiros ou não. 95% das minhas é 100% eu, mas se tiver parceiro não tem problema. E produzir, eu gosto de fazer isso, de ter a minha assinatura ali, para ter a minha identidade. Show. Naldo, tem uma entrevista que você falou sobre a coisa de como o dinheiro move muito a mídia em si e como que é difícil para a pessoa que, mesmo que talentosa, sem dinheiro, complicado, né? Sim. Eu queria que você me dissesse assim, quanto você acha de porcentagem? Talento, investimento, sorte? Ah, eu acho que a sorte ela tem que caminhar junto, mas a sorte ela encontra quem está se preparando. A Uhum. sorte ela encontra quem está preparado. Eu tenho essa convicção comigo. Lugar certo na hora certa. E se você está em busca, a palavra, o mundo, eu acredito que o mundo ele é feito de energia, do que a gente profere, do que a gente coloca para o universo. Até uma oração, é válido você fazer uma oração falando, porque o mundo espiritual, ele pega aquilo e ele transforma aquilo em realidade. Eu sempre falei na minha vida que eu ia ter
uma casa fora, que eu ia gravar com os caras lá fora, que eu ia fazer uma carreira, que eu ia chegar, que eu ia explodir. Eu sempre falei com muita fé essas palavras assim. Sempre achei que seria possível, só que mesmo morando na favela, não tendo o que comer, não tendo o que vestir, mas eu sempre falava que ia ser possível. E minha mãe amava isso. Minha mãe falava, é isso aí, meu filho, e tal. Imagina, uma dona de casa, e ela depositou aquilo ali no filho, né, nos filhos. Vamos voltar aqui à sua pergunta. Hoje em dia, eu atribuo, só para começar claro o papo, eu vi algumas coisas depois falando assim, o Naldo ficou se reclamando, por exemplo. Então a gente vai ficar se reclamando? Não. Aquilo não foi uma reclamação minha. Aquilo foi um se liga, porque o corte, ele é o corte, que a pessoa corta e depois aquele corte viraliza, fica só aquele pedacinho. Mas eu falei mais, a minha fala sobre aquilo o público, ele não pode dar o ok e dizer que o artista, que é o melhor de todos, ele só é o melhor porque ele tem aqueles números absurdos. Sim. Porque o público tem essa visão errada de olhar dessa forma. O cara é monstruoso, olha lá, olha quantos milhões tem. Aí o outro cara que é mais talentoso que ele até, não tem esses milhões. E aí o público acha que aquele cara não é estourado. Ele não segue, ele não curte, ele não comenta as coisas daquele cara que tem menos seguidores ou menos expressão do outro que tem pra caramba. Aquele outro que tem pra caramba pode estar sendo pago. Porque ele já tem um caixa. Se ligou? É muito Porque mais ele já tem um fácil, caixa. Então é sobre isso que eu estou dizendo. Não é o se reclamar, mas é ser honesto. E o Ser próprio justo. público tem que ser inteligente de entender isso. Não importa se um cara que faz MPB, que é para um público mais adulto, e não tem esse engajamento como uma menina de 14, 13, que comenta tudo do K-pop, porque ela tem esse tempo para isso, o cara achar que o outro que tem os números absurdos que é melhor do que o outro cara, que só pelo número parece não ser, mas na prática o cara é muito fera. Uhum. Então, essa minha visão pode para uns parecer um papo muito profundo, muito cabeça, muito desconfortável, mas você deve ler um pouco, deve pelo menos procurar entender um pouco sobre a história do artista, de onde o cara vem, quanto tempo o cara tem de pista, o que o cara já tem de obra. Não é uma música, porque tem lá 200 milhões de play e o cara é o brabão e o outro que posta um negócio, não tem nem curtida, aí o cara, não, aquele ali é fraco, né? Não, aí o outro aí rende, o outro é o Deus. Porque tem não sei quantos milhões, não sei o quê. Então, a ferramenta virou isso. Se o cara tem muitos números, se o cara tem muitos plays, o cara entrega, o cara tem um engajamento absurdo, não sei o quê. Não eu não vejo por isso, foi por isso que eu falei. Se você quer que isso seja, tem maneiras. Mas a maneira. Mas também pagavam, Naldo, na rádio para tocar. Pagam até hoje, pô. Pagam até hoje. Então é errado, não. Não é errado, não. Tem a forma legal de se fazer o impulsionamento. Sim. Tem as sacanagens, que a gente acabou de ver um monte de coisa aí, né, que pegaram. Então, não estou falando nenhuma maluquice. Mas eu acho que o público, o contratante, que o cara vai comprar, ele quer botar no Spotify, ele quer botar na casa dele, quem tá lá batendo os 10 do Spotify, porra. Sim. Não é isso? Sim. Tem casas de show que bota só o cara que tá batendo do 1 ao 10 do Spotify, meu irmão. Entendeu? Sim. E tem muita gente talentosa pra caramba que tem um show maneiro, só porque não tem esse staff, essa retaguarda, o cara não bota. Não, mas o cara não tá batendo lá no Spotify. Vai bater no Spotify, você pode empurrar com grana. Eu não falei Mas é nenhuma legal, merda. eu toquei nesse assunto porque é legal isso vir à tona. É legal as pessoas saberem disso. É legal as pessoas entenderem isso. Que é uma máquina que só quem vive no meio que entende. Né? Às vezes quem não está no meio não entende, não consegue entender. Poxa, eu tenho um trabalho tão legal e não consigo virar e tal, mas não consegue virar porque realmente é uma máquina difícil de fazer parte da engrenagem. Na verdade, o cara já virou. Quando ele consegue falar isso que alguém ouviu, ele já virou. Quando ele botou a música lá e lançou, ele já virou. Só que o que acontece antes não existia esse veículo que mostra hoje o número. Você tinha que caminhar. Aí um programador de rádio, ele ouvia o cara. Aí a rádio dava oportunidade para aquele cara. Aí o cara ia lá fazer um show. Aí ele falava, porra, o cara é bom, mano. O cara canta, o show é bom. E vamos começar a tocar esses caras. Uhum. Quantos não nasceram assim? Eu nasci assim. Então eu acho que isso é justo, porque eu tinha um ser humano ouvindo, não é uma máquina dizendo que você representa X número, então você é muito bom. Realmente, aí fica injusto, né? Aí fica injusto. Porque você vê um monte de cara de talento que fica, pô, mano, eu não tô virando, não tá acontecendo para mim. Não, tá sim, cara. Tá sim, você tem que ter força, tem que ter o discernimento de que é duro, mas tá sim. Não pensa você, porque não é todo mundo da sua rua, do seu estado que está comentando e te aplaudindo, que não é por isso que você não tem isso, que o seu trabalho não andou, que a sua música é ruim. Não é, porque existe a questão de gênero, aí o cara faz um gênero que é um gênero um pouco mais adulto, um pouco mais difícil e tal, mas o que é o normal, só que vai ter público para aquilo, para consumir aquilo ali, mas a questão do tal do número é que ou motiva o cara ou desmotiva. Aí eu fiquei puto com isso, e aí a minha fala é essa.
você, que é o empresário da casa de show, o contratante, o cara da gravadora, o fã, você não pode diminuir esse cara que não tem esse play. Aí foi onde eu falei. Aí os caras que tem já lá 500 de cachê por mês, 300, 600, 1 milhão, o cara joga aquilo lá em cima da máquina e a máquina te convence, tá bom, bobão? É. Eu inaugurei o quadro analisando os seguidores exatamente pensando nisso. Pessoas que não têm um espaço para mostrar o seu trabalho, chegar ali e mostrar. Tem o meu canal para chegar e cantar e mostrar. É uma chance que a pessoa tem que às vezes ele não tem, que às vezes Uhum. não aparece para ele, né? É uma chance que a pessoa tem de mostrar. Isso pode ir muito mais longe e pode surtir efeitos para ele, seja na cidade, na região dele, ou até nível nacional ou internacional, depende do rumo que as coisas tomarem. Mas são Uhum. coisas que realmente a gente devia ver mais espaço e as pessoas não dão. Naldo, Sim, toda carreira tem altos e baixos. Qual sim. conselho assim você dá para a galera que está começando diante disso? Daqueles buracos que a gente vem andando, de repente enfia o pé e levanta e dá uma Uhum. tropeçada e aparecem as Uhum. pedrinhas no caminho que sempre aparecem. Eu acho, eu acho que isso é inevitável na vida do ser humano, saca? É, tenta pensar em um, se ele não tem esse problema ainda, ele vai ter. Tenta pensar em um que não teve um arranhão na carreira, que não teve um momento Não tem. complicado. Se ele não já teve lá atrás e hoje conseguiu e mantém ali uma linha, ele vai ter. Até o próprio sistema, é outra questão também que o povo precisa entender isso, né? Ninguém fica o tempo inteiro de tal no teto. Ninguém fica o tempo inteiro. Não, O cara, não, ninguém é aguenta. impossível. Isso é humanamente, é É, humanamente impossível. Se esse cara tiver essa carreira e ele for o pico o tempo inteiro, ele dá um tempo de 3 anos sem um disco, porque o consumo é muito grande, os shows é o mundo consumindo, e aí o cara desgastante. também precisa. E aí, para se fazer músicas boas, precisa de um tempo de descanso para você criar, para você respirar, até para dar um descanso, porque a imagem ela é tão forte de repente em tudo que o cara precisa descansar um pouco a imagem. Por exemplo, comigo, o que aconteceu no meu auge, absurdo, louco, foi em 1 ano e meio, 13 Faustão. Em 1 ano e meio, 13 Faustão. Quer dizer, era impossível. Aí as pessoas, quando eu deixei de ir 3 vezes em um mês no Faustão, o nego estranhou. Mas por quê? Teve que se tirar o pé, porque não é comum você ficar na Globo todo domingo, sacou? A própria indústria, é isso que é importante da minha galera entender. O próprio sistema, ele faz a mudança. Pô, agora estamos fazendo aqui o axé, agora a gente precisa trocar um pouco, que tá vindo forte aí é o trap. É, Pô, agora depois do trap, pô, tá vindo o pagode, tal, e assim vai. Então, o próprio mecanismo do negócio, da imprensa, o sistema, ele faz com que tenha mudanças. Com essa mudança, o que o cara tem que entender? Agora vai o meu conselho dentro da sua pergunta. Meu irmão, droga não é maneiro, porque quando tem esses altos e baixos, se você tem família, se você tem Deus, se você tem o foco de gastar seu tempo na saúde, focar em estar do lado das pessoas que te amam e priorizar, saber aguentar a porrada como o filme do rock, não é o quanto você bate, é o quanto você aguenta em cima do ringue. Aí passa, porque depois aquela fase ruim ela passa. Como a boa passou, a ruim passa também e volta-se a trabalhar. De repente, talvez não do nível que era, porque também não era nem saudável, ou até mais, de repente, de alguma outra forma, mas passa. Mas o cara tem que ter a cabeça dele tranquila, foco em Deus, foco no talento para fazer as coisas com qualidade. Música, 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 e tudo se vence. Com a música, com Deus em primeiro plano, se vence. Dá para sair das barrigas, sacou? Naldo, para a gente tá fechando. Fala para mim, projeto novo, o que que vem por aí para a gente curtir? Pô, mano, volume 2 do Casa do Naldo vem em janeiro. O volume 2 tem o Suel e o Adame. É um projeto de pagode. Tem muitas músicas inéditas no volume 2. A gente lançou o volume 1. Estamos chegando a 40 milhões de play no volume 1. E aí estamos indo pro 2. E aí, logo junto com isso, eu lanço um álbum de funk. Um álbum da minha carreira mesmo normal, funk pop, que é o Bora Pro Baile. É um álbum que tem participações. A gente está construindo ele. Ele está praticamente pronto, mas tem um monte de participações, tanto de fora quanto daqui. É, e são músicas inéditas, e aí tem afrobeat, tem funk, tem pop, tem 2 músicas que eu já gravei, os 2 clipes em Las Vegas que vão vir nesse projeto, e a gente vai partir para os shows de lançamento deles, mas essa é a novidade para 2026. Muitos shows, graças a Deus, e 2 projetos, continuam se caminhando paralelamente aí, o Casa do Naldo e o meu álbum de inéditas de funk e pop. Sabe que eu quero visitar o show, né? Quero ir lá ver, Pô, hein? tá convidado, tá convidadaço.
No dia 27 de dezembro, se você estiver no Rio, vai ter um show no Rio aqui que é muito maneiro, que é o Bosque. Eu faço questão que você vá, se 27? quiser levar, 27 de dezembro. Se quiser levar a família, dá um alô, dá um salve, a gente arma tudo lá para te receber bem. 27 de dezembro, um sabadão, vai ter um show aqui no Rio, no Jockey, na Zona Sul, bem maneiro. Vai ser legal de você assistir lá. E depois, em janeiro, também eu te convido para o Casa do Naldo, para os que vai ter por aqui. Vai ter show de lançamento, volume 2, do álbum também, e vamos embora. Quero ver sim. Naldo, você tem alguma rotina de estudo, de exercício, de alguma coisa assim? Tenho. Quando eu estou fazendo o exercício de academia mesmo, normal, eu trabalho a respiração, tanto depois na sauna, eu pratico a questão da dilatação de costela e o diafragma, né? Porque com esse ar que eu coloco ele na intensidade que eu quero, depois eu transformo ele em alcance normal, ou suave ou com mais punch. Então, eu pratico muito a questão de respiração, vocalize, aquecimento, né? Antes de cantar, quando a voz está querendo ir para a garganta, eu trago ela para frente, que é um exercício onde o dente fica quase encostado no outro, o lábio também, e eu trago Uhum. para frente, começa a sentir reverberar aqui. Quando começa a reverberar aqui, vibrando aqui na frente, eu já trouxe ela para frente, eu já coloquei a voz na frente, eu tirei ela da garganta, tirei ela do ponto onde estava querendo ficar cansada ali ou pesar, e aí eu trago para frente, aí aqueço, bem lá no grave. E é questões de vocalize que são inúmeros, né? Só que eu gosto de fazer um e brinco com isso, e aí às vezes faço um pouquinho de desenho mesmo do... Vamos subir na escala, e aí é coisa que a Adriana Rossi me ensinou, e eu vou brincando tanto no violão quanto no piano, e vamos embora. Legal. Doutor, foi um prazer bater papo contigo, muito legal, muito bom, você é muito acessível, Deus abençoe aí sua carreira, Amém. tá? Tenho visto, Pô, assim, muita coisa sua, cada vez melhor, muito bom isso, obrigado, tá? Adailton. Tô aqui, Brigadaço, torço cara. pelo Foi seu sucesso, uma honra falar com você. Você deixar eu falar aqui um pouquinho desses projetos novos. O pagode, o povo me deu esse presente de eu poder mostrar o meu lado intérprete. Fiquei muito feliz com a questão do lance do pagode. A galera me abraçou com muito carinho, desde os artistas ao público. E tá no teu espaço aqui para falar pra galera de música. Eu vou fazer sempre, todas as vezes que você quiser. E já tá convidadaço para ir no show também. Você e a família. vou sim, vou mesmo. Fica com Deus, Deus abençoe, Bem, tá? valeu. Tamo junto. Máximo respeito, Adailton. Valeu, mestre. Como eu sempre te respondo, máximo respeito. E um Feliz Natal, um 2026 maravilhoso, ainda muito melhor para nós. Igualmente, amigo. Obrigado. Beijo grande. Deus abençoe. Valeu. Amém. Fica na paz.